Olá, sejam muito bem-vindos. Estreamos hoje o Universo Unifra no formato mesa redonda. E conosco, a nossa reitora do Centro Universitário Franciscano, Irmainane Rúpulo, também a professora coordenadora do curso de Pedagogia, Elisiane Lunardi, e também o professor Marcos Alexandre Alves, coordenador do PIBID do Centro Universitário Franciscano. A temática de hoje são os desafios da educação no Brasil, os desafios da formação dos professores para a educação básica. E para começar esta mesa redonda, este programa, a gente foi às ruas e também algumas escolas para saber quais são os desafios dos professores no cotidiano. A educação é a base para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Mas para que todos tenham acesso ao ensino de qualidade no país, muitos desafios precisam ser superados. Entre eles está a valorização dos profissionais. Catiúce atua há 15 anos como professora de educação especial na rede estadual de ensino. No início de setembro, assim como os demais colegas, viveu de perto o drama de ter o salário parcelado. É a nossa grande briga, né? Ter um salário de acordo com o nosso trabalho. Para um professor conseguir ter um salário, para ter uma vida confortável, ele tem que trabalhar 60 horas, às vezes em 3, 4 escolas diferentes. Né? E a gente está brigando pelo piso há bastante tempo. Nós não teremos reajuste salarial por 3 anos. Então, a defasagem, que já vem de mais de 54%, ela vai aumentar nesses 3 anos. E agora, para a situação ficar ainda mais insustentável, o parcelamento de salários. Após a decisão do governo estadual em parcelar os salários dos funcionários públicos, muitos professores aderiram à greve. De acordo com o Centro dos Professores do Rio Grande do Sul, CEPERS, Núcleo de Santa Maria, entre os dias 31 de agosto e 13 de setembro, 20 escolas estiveram fechadas aqui na cidade e outras 11 optaram pela realização parcial das atividades. Além do pagamento do piso salarial, outra reivindicação é por melhores condições de trabalho. Mas os desafios na educação vão muito além das questões administrativas. A caminhada começa na formação dos futuros profissionais. Nesta etapa, os desafios são de aproximar os estudantes dos cursos de licenciatura da realidade escolar. Uma das possibilidades para minimizar esta distância é o Programa de Iniciação à Docência, o PIBID. Para a professora do curso de Letras e coordenadora do PIBID Inglês no Centro Universitário Franciscano, o programa já traz bons resultados. Aproxima os alunos em formação inicial dos professores já atuantes, portanto, em formação continuada, na maioria deles, e aí eles conseguem desenvolver um diálogo entre universidade, ensino superior e escola, educação básica. Um trabalho coletivo vai sendo feito. Quer dizer, a responsabilidade não cai mais toda sobre as costas do professor que atua lá na educação básica, mas também é compartilhada, é responsabilidade também do futuro professor repensar as práticas na escola pública. Depois de formados, novos obstáculos vão surgir aos profissionais da educação. Na atualidade, uma das situações desafiadoras é o uso das novas tecnologias em sala de aula. Lilian é professora da Escola Municipal Erlinda Vinadé. Ela sentiu a necessidade de produzir um blog para que os alunos do primeiro ano do ensino fundamental pudessem realizar as atividades trabalhadas em aula também em casa. O blog surgiu como uma ideia de compartilhar esse conhecimento com os pais poderem saber o que os filhos estão fazendo na escola, o que significa aquele registro no caderno, jogo do dado, e poder ver as fotos. Eu acho que as tecnologias, elas estão aí. O uso que a gente faz delas vai da vontade e do domínio de cada um, mas que elas precisam serem incorporadas à educação, eu não tenho dúvida. Eu acho que é latente isso. Quando o assunto é tecnologia, ainda existem outras preocupações que fazem parte da rotina dos professores, como, por exemplo, incentivar o uso das mídias digitais sem que os recursos prejudiquem o aprendizado. Nas redes sociais, por exemplo, são comuns o uso de palavras abreviadas, excessos de pontuação e neologismos, o que muitas vezes acaba influenciando na produção textual dos alunos. Este pesquisador do uso das novas tecnologias na educação não percebe a linguagem virtual como negativa. O professor pode usar essas próprias mensagens como um trabalho de língua, né? E o professor de língua materna, o professor de português, por exemplo, pode usar esse tipo de material também, trazer ou pedir para os próprios alunos fornecerem maneiras que eles escrevem mensagem de texto para
estudar aquilo, ver de onde que vem, o que acontece, ver que faz sentido até o que eles usam e também aproveitar, trazer a conscientização de que ambiente usar cada uma, mas nunca no sentido de não use essa ou não use aquela. Valorização profissional, formação de qualidade e o uso das novas tecnologias em sala de aula são mais do que desafios. São metas a serem alcançadas por todos aqueles que acreditam na melhoria da educação no país. Bom, esses são alguns dos desafios, né, da educação. Se a gente fosse nomear todos, acho que teríamos que ter uma série de programas para falarmos, mas a gente começa então com a senhora irmã, nossa reitora do Centro Universitário Franciscano, para falar um pouquinho desses desafios que ultrapassam um pouco essa questão apenas do cotidiano, né? Bem, infelizmente, esses desafios são compartilhados com todo o contexto da vida humana e da sociedade. São desafios compartilhados na área econômica, social, na evolução tecnológica, em questões de convivência, de relacionamento, enfim, de mobilidade, de cultura, quaisquer aspectos da vida humana, da sociedade e também ecológica, enfim, de transformações do planeta, eu penso que estão sendo compartilhadas em se tratando de âmbito nacional, por todos os estados do Brasil e extrapolando em quaisquer sociedades do planeta. Então, é um momento que nós estamos vivendo uma intensa e forte e ampla transformação. E a educação está permeada por esta realidade. E eu não consigo considerar isto de forma negativa. Penso que, mais do que tudo, são desafios propositivos de boas possibilidades, até, por que não dizer, de mudança, de transformação e de melhores acertos em toda a parte do conhecimento e das relações humanas e educacionais. Professora Elisiane, em relação a essa transformação que a irmã acabou de citar, em relação à formação dos professores, como é que funciona esse processo de transformação? É importante que nós façamos um olhar, né, dentro desse contexto macro do desenvolvimento econômico, social e político mundial que nós estamos vivendo hoje. E olhar que no século XX, século XXI, nós tivemos pequenas e grandes reestruturações e transformações dentro desse cenário da política nacional e da formação de professores no que tange tanto a educação básica como a educação superior. E para isso nós tivemos, né, hoje nós temos o acesso, né, a todos os cidadãos à educação. E para isso se vem fomentando cada vez mais essas políticas nos seus diferentes âmbitos, né, aonde se haja toda essa organização e regulação. E aí é importante que a gente se olhe esse cenário internacional, onde justamente toda essa revolução tecnológica global incide nos diferentes instâncias e cantos do nosso país. E no Brasil não é diferente isso. Então, nós olhando assim, hoje existe a Organização Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, que ela é composta por mais de 40 países, né? Países desenvolvidos, e o Brasil ele está se inserindo dentro deste contexto, né? E justamente essa organização olha esse desenvolvimento econômico e esse importante investimento nesses países em desenvolvimento no âmbito da educação e, consequentemente, na formação de professores. E aí nós temos esses organismos unilaterais, que é entre eles a OCDE e a própria Unesco, né? Que traz as bases, né, os pilares do desenvolvimento educacional, e aí os países, a partir dessa interlocução, né, da internacionalização, vêm trazer e constituir essas políticas públicas para a formação. Então, nós temos as políticas para a reorganização da própria gestão educacional e, consequentemente, a formação de professores, que vai qualificar isso. E essas questões, elas estão ligadas à questão da qualidade. Nunca se falou tanto em qualidade como a gente está ouvindo hoje atualmente.
Nunca a imprensa divulgou tanto os testes de regulação e da avaliação, tanto na educação básica e educação superior, linkando essas questões de qualidade, né? E aí nós vamos olhar o nosso próprio Plano Nacional de Educação, aonde tem nas suas 20 metas, na meta 17, 18 e 19, fala sobre a formação de professor, sobre a valorização dos professores e, inclusive, a questão da equalização de salários com as demais profissionais do país, que nós precisamos elevar esse nível de poder desse professor, a fim de que também nós possamos buscar essa questão aí da valorização profissional que nós buscamos constantemente, estamos discutindo aí, né? Já que a senhora tocou na questão do Plano Nacional de Ensino, que foi aprovado no ano de 2014, e antes de passar para o professor Marcos Alexandre para nós falarmos de alguns resultados já apontados pelo PIBID, aqui o trabalho que também é realizado no Centro Universitário Franciscano, em relação ao Plano Nacional de Educação, ele é um plano que ele é possível de ser colocado na prática ou ele é muito idealista? Em relação aos números, eles passam pela essa questão qualitativa ou mais quantitativa? Quando se fala em 100% dos alunos em sala de aula, quando se fala em 65% dos professores no ensino superior com mestrado e mais uma porcentagem com professores com doutorado, isso significa, de fato, a qualidade ou não é um pouco também números de alguns índices que demonstram a questão quantitativa deste processo da formação, tanto dos professores quanto da questão da educação no Brasil? Uma questão bem importante, porque nós tivemos a aprovação em 2014, né, desse Plano Nacional. Nós tivemos, a partir de 2014, um ano para os municípios e os estados criarem os seus planos estaduais de educação e municipal. Eu vou trazer um exemplo da nossa região, Santa Maria. Nós fizemos todo um levantamento, eu participei da comissão do Plano Municipal de Educação, o levantamento de dados quantitativos de todas as redes, e todos os níveis, né, e modalidades de ensino. Ou seja, e nós já temos ações do Plano Nacional de Educação que elas estão já acontecendo, tá? Entre elas, nós tivemos agora a resolução do número 2 do Conselho Nacional de Educação, que aprovou agora em 2015, em julho de 2015, as novas diretrizes de formação de professores. Essas diretrizes apontam para um currículo mais flexível na formação de professores e principalmente a questão da interlocução entre teoria, prática, ensino, pesquisa e extensão. No entanto, que 10% da carga horária, que hoje é maior do que as diretrizes de 2002, nós temos agora 3.200 horas para a formação de professores, prevendo justamente essa inserção na prática. Ou seja, e aí o professor Marcos depois vai trazer o quanto a gente tem essa experiência do próprio PIBID, enquanto isso traz aspectos positivos na formação desse profissional. Então, agora o PIBID, acredito eu que ele deixa de ser programa, ele é uma política pública, né? E agora nós, enquanto instituição, nós temos um grande desafio, que é adequarmos as novas diretrizes dos nossos cursos de licenciatura para dar conta, né, de atender essa nova proposta de uma matriz curricular bastante flexível, né? E aí a gente tem mais a discussão da base nacional comum e mais o Sistema Nacional de Educação, que são questões que estão postas no plano nacional e que já está acontecendo agora, né? E aí, importante, está aí já previsto na sociedade para nós discutirmos o documento preliminar da Organização do Sistema Nacional de Educação e como que nós, sociedade, vamos nos mobilizarmos para justamente contribuir, porque está aberto agora esse momento para nós discutirmos, que saiu o primeiro documento agora, né, para ser feito. Então, realmente, eu acho que nós temos até 2024 uma longa caminhada em relação a isso. Professor Marcos, perdão. Queria colaborar com essa questão do Plano Nacional de Educação. Você colocava a questão seguinte: ele é viável, ele está sendo, é algo factível ou é um sonho? Penso que o plano no seu todo, quando lido e estudado cuidadosamente, ele é um plano que revela com cuidado a realidade brasileira, que é bem complexa e diversificada. Ele tem uma leitura, eu acredito, bastante real. Traz dados, sim. Traz dados, enfim, das dificuldades ainda existentes na educação, mas as 20 metas no seu todo, elas são bem propositivas,
ou seja, abrem caminhos e elas são como que iluminadoras para nos dizer a educação é o caminho para o desenvolvimento. O Brasil, através começando no espaço local, das suas secretarias de município da educação, como citava a professora Elisiane, já feito não apenas em Santa Maria. Cada município teve e tem a oportunidade de gestionar dentro desse plano maior o plano municipal. Por sua vez, as secretarias de Estado da Educação, agregar-se aos desafios e às metas que lhes competem. E, no seu todo, o país alcançará essas metas, na educação básica, na educação de adultos, na educação superior, tanto nas instâncias da graduação quanto da pós-graduação. São ousadas as metas, mas elas são possíveis. E este é o caminho para o desenvolvimento enquanto país, porque ou nós trabalhamos a educação no seu sentido amplo de ensino, aprendizagem, cultura, valores, sentido de vida e significado de convivência humana e de evolução também humana e tecnológica, ou ficamos atrás do desenvolvimento mundial. E penso que o Brasil não pode abdicar desse plano na gestão das instituições, dos municípios, dos estados e do país como um todo. Indo ao encontro em relação a essa questão de atingir essas metas, temos programas como o PIBID, né, professor Marcos Alexandre, que ajuda a fomentar a formação de professor. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho e também alguns pontos positivos, alguns resultados que já são possíveis ser notados. Eu penso que antes de propriamente entrar numa apresentação e trazer alguns dados, alguns resultados práticos do PIBID, eu gostaria de dizer que, sem dúvida alguma, a educação, ou a qualidade na educação é um instrumento de democratização de todo e qualquer tipo de desenvolvimento humano, social, condição para redução de desigualdades sociais e etc. O que nós constatamos hoje, na realidade? Sem dúvida, a falta de professores, sem dúvida, há um pouquinho de desinteresse por parte das licenciaturas, né? Mas tudo isso é uma decorrência natural da própria desvalorização e precarização da profissão docente ao longo dos anos. Não é uma coisa recente, né? Eu não quero aqui reforçar a ideia de crise para não criar um estigma, né? Mas me parece que a irmã já muito bem tocou, quer dizer, sempre que a gente analisa um problema social, facilmente se recorre ao fenômeno da crise. Né? A crise na educação, a crise na saúde, a crise na política, a crise em todos os setores. Né? Só que a gente tem que olhar a crise não só a partir de uma dimensão negativa. Quer dizer, há também elementos propositivos, há também elementos de ressignificação de práticas, procedimentos e programas. Então a crise hoje ainda, infelizmente, é muito olhada a partir de uma perspectiva negativa, mas ela também nos convida a repensar a estrutura e modificar rumos. Então eu vejo um potencial muito significativo e positivo na crise. Isso significa que há uma possibilidade muito grande para se ampliar o debate, o diálogo. Isso que nós estamos fazendo aqui é importante, né? Um diálogo sério com os docentes. Eu acho que também muitas vezes se propõe discussões a respeito do tema, mas se convida e muitas vezes os debatedores não têm uma experiência efetiva de sala de aula, não têm uma experiência efetiva de gestão, não têm uma experiência efetiva de pesquisa, não têm uma experiência de formação de professores. Então, tudo isso me parece que se faz necessário para que a gente reverta essa situação desafiadora que envolve a educação, a profissão docente, mas me parece que todas as profissões, né? Sem dúvida também, olhando dentro dessa perspectiva positiva da crise, é claro que nós temos queda na procura pelas licenciaturas. É claro que nós temos um pouquinho de queda nesse sentido, mas me parece que existem alguns fatores que valeria a pena nós refletirmos um pouquinho que dão origem a isso. O primeiro fator que tem que ser considerado é o baixo valor que, historicamente, nós, enquanto sociedade, atribuímos à educação. Na prática, a educação, a escola, os professores nunca foram valorizados. A gente olha muito para a realidade atual, mas isso é uma prática histórica, né? Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator que eu queria considerar é a desvalorização social.
e também uma espécie de precarização da profissão docente. Claro que aí existem vários fatores, né, passando por questões salariais, assédios morais, violência física, violência psíquica, né, falta de condições de trabalho, e eu acredito que esta seja a mais importante de todas, né, relações de trabalho frágeis e etc. Penso que há um terceiro também fator que merece destaque. O tratamento desigual da própria esfera pública que a professora Elisiane mencionou, né, que exige os mesmos requisitos e que remunera de modo diferente. Isso é uma coisa que precisa ser repensada. A mesma formação, o mesmo desenvolvimento intelectual, as mesmas habilidades, no entanto, há um prestígio e um reconhecimento de determinadas carreiras, enquanto que a carreira docente não é remunerada e prestigiada do mesmo modo, né? O baixo investimento que o país faz em educação de qualidade, isso também é algo a ser destacado. No último dado de 2012, nós tivemos um investimento de 5,2%. Isso é muito baixo, né? Bom, dentre esses vários aspectos que colaboram para a falta de procura, a queda na procura dos cursos de licenciatura, me parece que o Brasil hoje está pensando, e não é uma coisa recente, isso poderíamos dizer que nas últimas décadas, né? Talvez na última década com maior incisividade, com maior ênfase, nós estamos tentando implementar políticas públicas, programas, ações, né, por parte, em nível federal sobretudo, né, voltadas para apoiar a formação inicial e continuada de professores. E, sobretudo, para a valorização da carreira docente. E é exatamente aqui que se insere o PIBID, ou seja, o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, né, que é um programa federal financiado pela CAPES, aliás, subsidiado pela CAPES, que foi um órgão que tradicionalmente sempre se voltou para a pesquisa em nível de pós-graduação e que há pouco tempo repensou a sua própria estrutura de gestão e administração, os recursos a ela destinados, e começou a valorizar a formação inicial e a carreira docente, né? Então, esse é um programa que também visa, sobretudo, incentivar a formação de professores para atuação em nível básico. Quer dizer, esse é o ponto central do programa, o nível básico. Mas é claro que quem passa pelo PIBID, às vezes, por uma questão de circunstância da vida, acaba fazendo uma pós-graduação logo ali adiante e deixando a inspiração inicial que seria de se voltar para o ensino básico. Mas isso é uma consequência que é quase que natural. Eu também destaco aqui a possibilidade que o PIBID nos fornece de inserir cada vez mais cedo os nossos bolsistas, os nossos acadêmicos, na realidade e na dinâmica da escola. Ele conhece desde cedo o contexto social no qual se insere a escola, ele conhece a dinâmica dessa escola, a política pública lá existente, o projeto pedagógico, ele se insere também e conhece o programa da disciplina, o plano de aula, e faz, a partir desse diagnóstico, as suas proposições, as suas iniciativas. Claro que eu não posso aqui, e sempre nós trabalhamos no sentido de que o PIBID não é um estágio, ele é um tipo de programa que visa fazer intervenções bem pontuais, naquilo que, de fato, os alunos e os professores entendem como necessidade. Então, não podemos confundir o PIBID como mais um estágio aí disponível, tá? Outro aspecto que me parece importante é que o PIBID proporciona também, desde cedo, a conciliação entre teoria e prática. Desde cedo, aquilo que é estudado na academia, aquilo que é discutido e debatido na academia, surte um efeito instantâneo na escola. E isso retroalimenta as nossas discussões em âmbito acadêmico, né? O professor é convidado a todo momento repensar a sua aula, a sua postura, a sua prática de ensino, quer dizer, no âmbito acadêmico, né? Por outro lado, eu também destaco assim, que no PIBID, aqui do Centro Universitário Franciscano, nós já estamos na segunda edição. A primeira edição começou em 2010 a 2013, foi uma primeira edição muito bem sucedida, e nós nos candidatamos a uma segunda edição, que iniciou ano passado, 2014, e que irá até 2017. A grande ênfase do nosso projeto é trabalhar o caráter inovador das dinâmicas e das propostas metodológicas, mas, sobretudo, a partir de uma dimensão interdisciplinar. O que isso
proporcionou por meio do PIBID? Uma aproximação maior entre os cursos de licenciatura. Proporcionou uma aproximação maior entre os professores que compõem os cursos de licenciatura. Há um diálogo maior, reuniões sistemáticas para se debater saídas alternativas, né? Estudos também sistemáticos, eventos em conjunto. Eu vejo que o PIBID, aqui na nossa instituição, congregou, aproximou, né? E nos ajudou muito em termos de resultados. Só ia avisar, nós já estamos quase nos momentos finais do programa, a gente vai ter que passar então para as considerações finais. O programa passa rápido, quando o assunto é bom, passa rápido. Então isso é um bom sinal, isso quer dizer que o assunto está rendendo. E só para colaborar com a informação, dentro do Plano Nacional de Educação, a previsão é que até 2014 10% do PIB seja investido na educação aqui no Brasil. O que a gente poderia colocar como consideração final em relação a esses desafios da formação dos professores e até pegando esse aspecto positivo, se o investimento vai ser maior, se há possibilidades com a questão do incentivo à formação de professores. Daqui a pouco na licenciatura também surge uma nova possibilidade, ou melhor, uma grande possibilidade de inserção do mercado de trabalho de forma inclusive qualificada. Eu penso que para nós está posto já um trabalho que é a revisão dos projetos pedagógicos já orientados pelas novas diretrizes. Esta aproximação citada pelo professor Marcos já foi um passo assim altamente favorável, no sentido de que a revisão desses projetos pedagógicos vão ser interdisciplinares e mais próximos e colaborativos entre os cursos, portanto, um trabalho já facilitado. Bem, disso se deduz, para ser bem breve, em melhores resultados de formação dos professores, dos docentes do ensino superior, que estão trabalhando na formação dos novos professores da educação básica. Professora Elisiane, as considerações finais? E o que nós temos aqui é trazer a valorização especificamente da educação básica, né, a partir desta qualificação desse professor que está se inserindo dentro de um novo paradigma de formação que o professor Marcos colocou muito bem, a questão da inovação, a questão da interdisciplinaridade, a relação ensino, pesquisa e extensão, quem é esse profissional que está sendo formado para atuar dentro das necessidades sociais que a escola básica está inserida. Então, nós temos que inverter essa questão no sentido de qualificar, sim, a educação básica a partir de uma formação de professores de qualidade e trazer, eu gosto muito da palavra de seduzir novos talentos, né, a vir fazer os cursos, né, de formação de professores, porque nós temos algumas áreas aí que nós estamos bem deficitários, que é química, biologia, física, né? Então, hoje a sociedade está pedindo, nós precisamos investimento nos professores, qualificar a escola básica e, consequentemente, nós vamos qualificar a educação superior, né? Então, essa é uma grande demanda que nós vivemos no atual contexto educacional. Professor Marcos, devolvendo a palavra e pedindo perdão por cortar o senhor, mas é o meu papel aqui, o chato do programa, para cortar, sou eu, professor. Passar a palavra. Eu só queria dizer rapidamente assim que o envolvimento no PIBID exige por parte do bolsista, do acadêmico, uma dedicação de 12 horas aulas semanais, né? E, em contrapartida, ele recebe uma bolsa que o incentiva a aquisição de livros, materiais, subsidia o pagamento de inscrição em eventos e etc. Então, é importante dizer que ele também recebe uma bolsa, né, em contrapartida de R$400, que auxilia nas despesas básicas. Mas destaco, assim como resultados importantes que nós percebemos. Os nossos alunos, por meio do PIBID, e também os outros alunos, porque naturalmente se contaminam também, né, no bom sentido, demonstram uma postura diferenciada, uma autonomia, uma capacidade crítica, uma capacidade de reflexão e, sobretudo, uma capacidade de assumir para si próprio o processo de formação docente. Isso que eu atribuo como mais importante com relação ao papel do PIBID na instituição. E isso repercute nos demais colegas e nos professores. Perfeito. Professor Marcos, irmã Irani Rúpulo, professora Elisiane, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Com certeza ficou gostinho de quero mais, isso é bom, quer dizer que brevemente podemos retomar esse assunto e aprofundar um pouquinho mais. Gostou do programa, quer rever? Você pode rever nosso programa no nosso canal do YouTube, o Unifra Online, e também mandar sugestão de que setor você pode e quer conhecer aqui da nossa instituição pelo e-mail tv.unifra@unifra.br. Voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau.